o impacto da proposta de alteração à Lei número 12/19 de 14 de maio sobre a liberdade de religião e de culto, né, a famosa Lei das Igrejas. Convém nós sabermos que na Constituição da República de Angola, ou em qualquer Constituição, nós encontramos sempre uma seção que fala sobre a garantia das liberdades fundamentais. Ou seja, nós encontramos, né, nesta secção da Constituição da República de Angola, né, certos artigos que impõem ao Estado, impõem às instituições, quer seja pública, quer seja privada, para que estas garantam o exercício normal dos direitos fundamentais das pessoas. E para que o Estado hoje conhecer que o homem em si goza desses direitos. Mas nós gostaríamos de fazer menção a um documento que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento importante. Este documento foi ratificada pela República de Angola a 1 de dezembro de 1976, né, que coincidiu com a data em que Angola foi admitida como membro da ONU. Né. Automaticamente esta declaração passou a vigorar em Angola. Todos os direitos que foram proclamados nessa declaração, né, entram em vigor no Estado. E esta Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece em seu artigo 18 de que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou a crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público e em particular. Quer isto dizer que as nações democráticas e de direitos do mundo todo, elas entenderam que é necessário que todo ser humano tenha a liberdade de pensamento, e isto é incrível, que a liberdade de religião ela está ligada com a liberdade de pensamento e de consciência. Né? Elas têm a liberdade, né? Todas as pessoas têm a liberdade. É necessário que os Estados, as autoridades, possam garantir que esta liberdade seja extensível a todos, que o exercício deste direito não seja restringido, não seja limitado, salvo naqueles casos que a própria Constituição vai realmente prever. O número 2 do artigo 13 da Constituição da República de Angola estabelece que os tratados e acordos internacionais regularmente aprovados e ratificados, né, pelo Presidente da República vigoram na ordem jurídica angolana após a sua publicação oficial e entrada em vigor na ordem jurídica internacional e enquanto vincular internacionalmente o Estado angolano. Quer dizer que desde o momento que o Estado angolano ratificou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Angola passou a vincular-se a este documento, ou seja, esses direitos, essas liberdades consagradas na Declaração Universal passaram a vigorar no Estado angolano. A liberdade de consciência, de crença religiosa e de culto, não é fundamental, uma liberdade fundamental e amplamente defendido e protegido pelo Estado angolano e por todos os Estados democráticos de direito, né, do mundo todo. Né, pelo menos aqui em Angola é o que veio consagrado nos termos do número 1 do artigo 41 da Constituição da República de Angola. Por ser uma lei infraconstitucional, a lei das igrejas, por ser uma lei infraconstitucional, ela não tem o poder ou a autoridade para restringir o exercício de uma liberdade consagrada constitucionalmente. Prontos. Diz-se de que a liberdade de consciência, de crença, a religiosa, por ser um direito que o seu exercício é capaz de afetar, é capaz de colidir com outros direitos subjetivos, com outros direitos de outras pessoas, então é necessário uma regulamentação.
é necessário que se regulamente. Por exemplo, né, nós não podemos negar, por exemplo, que as pessoas têm direito ao silêncio, né? O silêncio é um direito, se podemos chamar assim, mas às vezes nos nossos locais de culto, né, faz-se tanto barulho, o som extremamente alto, e isso, de certa maneira, acaba interferindo também no direito de outras pessoas. Dali é que a regulamentação seja necessária, né? Questões, por exemplo, de intolerância religiosa, etc, etc. Tudo isso precisa ser devidamente regulamentado. Mas, conforme já dissemos anteriormente, que a regulamentação ela não visa limitar o exercício desse direito. A regulamentação visa criar condições para que as pessoas exerçam livremente este direito sem interferir também no direito de outras pessoas. A regulamentação da liberdade religiosa é apenas para efetivar que todos exerçam este direito fundamental constitucionalmente consagrado. A regulamentação da liberdade religiosa não pode ser aproveitada para limitar o exercício do direito de professar qualquer crença religiosa, individual e coletivamente, seja em fórum privado ou em fórum público. Ou seja, as autoridades não podem, de certa maneira, aproveitar a regulamentação da liberdade religiosa para limitar o exercício do direito. Não, não é para limitar o exercício deste direito, nem deve ser para... Dali, né, só não vamos falar muito sobre isso, é que podem existir leis que são inconstitucionais, leis que vão dificultar, ou seja, vão limitar o exercício de um direito que é constitucionalmente consagrado, leis que vão ferir os princípios constitucionais, né? E as leis não podem ser criadas para chocar com a Constituição da República de Angola. Esta lei em vigor nesse momento, sem ainda a proposta de alteração, apenas esta lei já torna difícil o reconhecimento das confissões religiosas e, consequentemente, o exercício da liberdade religiosa e de culto através dos requisitos que ela exige para o reconhecimento das confissões religiosas. E atenção, amados irmãos, esse não é um direito que tipo Estado é que dá como privilégio. Não, vamos tirar isso das nossas mentes. Não é um direito que a gente se sinta tipo, é um privilégio nós realizarmos culto, é um direito nós professarmos a nossa fé, a nossa crença. Não, o Estado é que tem a obrigação de reconhecer que nós temos esse direito, porque esse é um direito nato. Cada homem nasce livre. Cada homem é livre de professar a sua religião desde que não atente contra a dignidade da pessoa humana, desde que não coloque em risco a vida de outras pessoas, desde que não interfira nos direitos de outras pessoas. Infelizmente, a nossa lei atual já torna difícil o exercício desse direito. Não sei se estão a perceber. Ela torna difícil o exercício de um direito que já é nosso. Ela dificulta o exercício deste direito através dos requisitos que ela vai impor, né? É uma lei que vai impor requisitos difíceis, extremamente difíceis, para o reconhecimento, para que o Estado reconheça legalmente uma confissão religiosa. Fiz aqui um resumo, né, dos requisitos que eu acho escandalosos. É escândalo o que esta lei exige. É um escândalo, é vergonhoso o que essa lei exige para o reconhecimento de uma confissão religiosa. Essa lei, né, exige mais de 60 mil assinaturas de cidadãos maiores de 18 anos. No mínimo, né, no mínimo, para que se reconheça uma igreja. Destas 60 mil assinaturas, em cada província, de todas as províncias de Angola, tem que sair no mínimo 1000 assinaturas. Quer dizer, dessas 60 mil assinaturas, em cada província que compõe o Estado angolano, tem que sair no mínimo 1000 assinaturas. Não obstante a isso, as cópias dos assinantes, as cópias dos documentos, documentos de identificação pessoal desses assinantes,
Tem que ser cópias autenticadas pelo notário territorialmente competente. As cópias dos bilhetes de identidade têm que passar pelo notário e têm que ser autenticadas. Sabem quanto é que está o serviço de autenticação da cópia de um bilhete de identidade, de um documento de identificação pessoal? Pode ser passaporte. Sabem quanto é que está? É só nós fazemos um exercício e calcular este valor vezes 60 mil assinaturas. Quanto é que vai dar? Além destas cópias, tem que ter o atestado individual de residência de cada assinante. Né? Isto realmente é para comprovar se de facto, né, as 1000 assinaturas vieram mesmo da província do Ambo, vieram da província de Benguela, né, vieram do Bié, né, para comprovar realmente a residência dos assinantes. E atestado de residência não é gratuito. Eu não sei, né? Atestado individual de residência, não sei se é gratuito, né? Não sei. Um simples cálculo pode não corresponder aos emolumentos praticados nesse momento pelos serviços de notariado, né? Aqui em Angola, mas vamos supor que se para o reconhecimento da assinatura pelo notário da cópia do bilhete de identidade sejam 2.250 kwanzas, multiplique esse valor, 2.250 kwanzas vezes 60 mil assinaturas. Eu não estou a dizer que o reconhecimento da assinatura pelo notário, né, ou seja, o reconhecimento da assinatura, certo? Né, da assinatura, o próprio documento, né, que vai legalizar a igreja tem que ter essas 60 mil assinaturas e cada assinatura tem que estar devidamente reconhecida. Então é só vocês calcularem, 2.250 é um valor que é um valor arbitrário, não para dizer que seja esse valor, multiplique vezes 60 mil assinaturas, né? Estamos a falar em torno de mais de 135 milhões de kwanzas, só para o reconhecimento das assinaturas. Acrescenta a autenticação da cópia do documento de identificação pessoal, né? Nesse caso do bilhete de identidade, que pode estar, não sei se continua, pode estar aí nos 1.750 kwanzas, né? Multiplique esse valor vezes 60 mil assinaturas, vai totalizar ali uns 105 milhões de kwanzas. Então, se prestarmos atenção a esses requisitos, se prestarmos atenção a esses todos os requisitos e olhando, né, para aquilo que é a nossa realidade socioeconômica do nosso país, podemos afirmar que atualmente em Angola, reconhecer ou legalizar uma confissão religiosa é um grande luxo. É um luxo. Reconhecer uma igreja é um luxo. E um privilégio que só uma pequena fração de pessoas crentes que estejam mesmo, né, bem inclinadas conseguem reconhecer. Né, conseguem reconhecer. Vamos agora falar da proposta de lei que vem para alterar essa lei. Dizer que na verdade não é uma proposta que vem para facilitar, não é uma proposta que talvez, vamos dizer que não, vem para diminuir esses requisitos. Pelo contrário, né? É incrível que aqui em Angola parece que só aprovam leis que dificultam ainda mais o exercício de certos direitos. Né? Isso é muito engraçado. Né? É uma lei que vem colocar ainda mais alguns requisitos. A possibilidade de reconhecimento ou legalização de qualquer confissão religiosa de matriz islâmica, hinduísta, africana, judaica, budista, messiânica, sincrética, entre outras. Para o reconhecimento, né, esse requisito de que para o reconhecimento de uma confissão religiosa é necessário que os ministros de culto, né, quem são os ministros de culto? Né? A própria lei vai definir, os ministros de culto são aqueles que exercem algum ofício, algum ministério dentro da igreja, e nós conhecemos mais como pastores, né? Tenham concluído um curso superior de teologia. Entenda muito bem, curso superior de teologia. Estamos a falar de licenciatura em teologia. Claro, existem muitos cursos de ensino médio em teologia, mas aqui essa proposta eleva o grau para o curso superior de teologia. Este curso superior de teologia tem de ser reconhecido pelo INARES. O INARES é o Instituto Nacional de Avaliação,
acreditação e reconhecimento de estudos do ensino superior. Ou seja, não é qualquer curso de teologia, não é qualquer curso superior de teologia, amados irmãos. Tem que ser um curso reconhecido pelo INARES. Você pode apresentar o teu certificado de teologia, do ensino superior de teologia, né, feito numas faculdades de teologia, seja aqui em Angola ou no exterior, seja à distância, etc. Se não for reconhecido, podes ter dificuldade, né, para o Estado reconhecer a tua qualidade de ministro de culto. De ministro de culto. Ou seja, o Estado, através dessa alteração, está a colocar-se como a entidade máxima de todos os pastores de Angola. Isso aqui é uma intervenção direta. Esse requisito viola o princípio da separação do Estado e da Igreja. Quem acredita um ministro de culto é a Igreja. É Deus que levanta, é Deus que chama, é Deus que concede ministério. Não é o Estado. O Estado simplesmente reconhece. Outro requisito, né, que essa lei vai alterar. No momento da inscrição da confissão religiosa, é necessário a prova de um ou mais lugares adequados da sua existência em cada uma das províncias. É necessário, no momento da legalização, fazer prova de que a confissão religiosa que pretende formalizar o processo de legalização prove que tem lugares apropriados. Pronto, isso é um cúmulo, né? No artigo 48 da atual lei, fala sobre a revogação de reconhecimento, ou seja, da ilegalização ou da extinção de uma confissão religiosa. Vem mencionando quais são os fatos, quais são as circunstâncias, quais são as causas que realmente podem desencadear um possível processo de extinção de uma denominação religiosa. Aluguer, primeiro motivo, aluguer ou trespasse de documentos de reconhecimento da confissão religiosa. Quer dizer que se uma igreja legalizada dá cobertura jurídica ou emprestar o seu documento a uma confissão religiosa não legalizada, não reconhecida, isto é motivo para o Estado desencadear um processo de extinção daquela denominação religiosa. Outro motivo, né? Auxílio da atividade religiosa ilegal às confissões religiosas não reconhecidas, né? É a questão da própria cobertura jurídica que já dissemos. Quer isto dizer que aquelas igrejas que vão surgindo, não tem documento legal, aquela questão às vezes de solicitar uma parceria numa igreja já legalizada, reconhecida, para ter esta liberdade de exercer seus cultos. Pronto, isso, se for do conhecimento das autoridades, pode desencadear o encerramento ou a extinção das duas denominações, tanto aquela que já está legalizada, que deu cobertura, como aquela que está a receber cobertura. Então, é um pouquinho complicado, né? Depois, outro requisito também é a prática reiterada de poluição sonora, né? Quando a vizinhança fazer denúncias constantes sobre barulhos que são produzidos durante os cultos, isso também dará motivo, isso também é uma das razões que pode fazer com que haja extinção religiosa, né? Aqui é um pouquinho engraçado porque quase todos os finais de semana, pelo menos nas nossas ruas, há sempre alguém que está a meter música alta nas cantinas, muito barulho e, né, por alguma razão eles não têm esse problema, né? Por alguma razão eles não têm esse problema, mas quando são as igrejas é um problema muito sério. Não estou aqui a defender que a poluição sonora seja normal, não. É necessário que nós, em nossas igrejas, possamos regular
o nível do som, né? Não precisamos um volume de som muito alto, né? O mais importante é que todos dentro estejam a ouvir em perfeitas condições, né? Não precisamos que também o nosso barulho interfira, né, no silêncio que outras pessoas merecem. Principalmente quando há vigílias, né? É preciso ter muito cuidado com o som para aquelas igrejas que estão próximo a residências. É necessário que haja todo um cuidado com o som. Mas é necessário que esse princípio também seja extensivo às festas, né? Aos ambientes festivos. Né? É necessário que as cantinas também, esse princípio esteja ali. Outra razão que pode desencadear o encerramento de uma igreja, né, são práticas doutrinárias, rituais ou ritos que resultam em desestruturação familiar e desestabilização social. Pronto, nós concordamos, porque a família não é apenas o núcleo fundamental, né, do Estado, não é apenas o núcleo fundamental que se estrutura a organização de uma sociedade, mas a família é muito importante para a igreja. É a primeira instituição que Deus criou. A primeira instituição que Deus criou não foi a igreja, mas foi a família. Então, nós aqui também concordamos com esta possibilidade. Entretanto, nós colocamos este princípio porque a igreja defende a monogamia, defende o casamento monogâmico. E nós sabemos, isso é realidade, daqui em Angola, e até alguns dizem que é cultural, não sei, sobre a poligamia, sobre a possibilidade de um homem ter várias esposas. E vamos supor, né, que um homem tenha várias esposas, tenha 2 ou 3 casas, né, em cada uma dessas casas tenha mulheres com filhos, e esse homem se converta a Cristo Jesus. Quer isto dizer que se o pastor, né, aconselhando, naturalmente é o irmão, é o membro que vai tomar a decisão. Se ele vai continuar, mesmo sendo cristão, ser polígamo, ou então vai ter que escolher a primeira mulher ou uma outra com quem ele vai poder se posicionar. Até que ponto é que isso depois pode ser atribuído culpa à igreja e pode ser motivo de encerramento da confissão religiosa? É um escândalo muito grande. Esse também é uma das alterações que isso vai realmente causar. Depois também práticas de curas e internamento hospitalar, né? Aquelas igrejas que têm por hábito, quando alguém estiver doente, internar. Também isso pode ser um motivo de encerramento da confissão religiosa, de desencadear um processo de interdição ou até mesmo encerramento da confissão religiosa, né? Quer isso dizer que se o irmão estiver doente, cuidado em realizar jejuns na igreja pela cura dele. Isso pode ser interpretado como internamento hospitalar. Então, isso vai dar muitos problemas, irmãos, vai dar muitos problemas. E o cárcere privado, né? O cárcere privado, aqui nós concordamos, né? Contra a vontade da pessoa e de seus familiares. Privá-lo, né, de sua liberdade, colocá-lo num quarto, né? Isso para todos os efeitos, isso é crime. Isso nós concordamos com isto. Dos motivos que podem desencadear a interdição até mesmo o encerramento de uma confissão religiosa, né? Algo também muito escandaloso. Basta que na confissão religiosa legalizada haja conflito interno de liderança, designação e de titularidade suscetíveis de resultar em cisão ou desmembramento da referida igreja. Ou seja, se o Estado tomar conhecimento que numa igreja tem conflitos de liderança, tem conflitos de titularidade de cargos, e esses conflitos correm o risco de desencadear, né, a divisão da igreja, desmembramento da igreja, então o Estado também terá legitimidade para encerrar a igreja. Isso é um cúmulo. A igreja, apesar de ser o corpo de Cristo, né, são pessoas que estão ali, são pessoas que vão tendo conflitos, alguém não concorda com uma ou outra coisa. Será que isso é motivo bastante para decretar, através de um processo, o encerramento
da referida igreja? Será? Então, comente ali,